fala demais? É isso mesmo. Você tem o hábito de quando tá conversando com alguém, você é a pessoa que fala. Você tira assunto até da manga aqui e começa a falar bastante? Isso é excelente em algumas situações e talvez em outras nem tanto. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: você reconhece que você é esse tipo de pessoa? Se você reconhece, cuidado com esse tipo de comportamento dentro de algumas situações do mundo corporativo. Você, por saber que fala demais, tem essa tendência de falar bastante, é importante você começar a reconhecer o ambiente. Reconheça se as pessoas que estão ali estão com muito tempo ou pouco tempo, se essas pessoas estão focadas ou elas estão dispersas, qual é o tipo de informação que você precisa passar. É uma informação muito importante? É uma informação normal? Essa reunião é uma reunião muito importante ou é uma reunião rotineira? Por que eu estou chamando a sua atenção para você perceber o ambiente, perceber a audiência? Porque dependendo de como for esse ambiente e as pessoas, a forma com que você se comunica, ela vai ter que ser mais assertiva, mais curta, mais rápida. E se você tem o hábito de falar muito, é bem possível que no começo você sinta dificuldade de sumarizar tudo, de colocar ali em pontos exatamente o que é que você precisa passar, quais os próximos passos e quais são as responsabilidades dos outros colegas, por exemplo. Isso vai ser difícil para você, porque você vai ficar com aquele sentimento do tipo, eu não falei tudo, precisava falar mais. Então, perceba, se a reunião ela é muito importante, é uma reunião de 30 minutos, ou é uma atividade que precisa ser executada e que vocês precisam ter um certo contato, tente ser o mais precisa e curta possível. Deixa para você usar essa sua habilidade maravilhosa de se comunicar muito bem em outros momentos, mais de descontração, ou até mesmo quando você está explicando um processo, explicando uma situação para alguém que tem mais tempo de te ouvir. Isso é um exercício que ele precisa ser praticado. Muitas vezes, quando a gente tem esse hábito de ficar falando, às vezes na reunião tá todo mundo te escutando e tá todo mundo pensando assim, vai direto ao ponto, vai filha, vai. E a pessoa falando. E ó, isso não é uma característica só das mulheres não, viu? Porque eu sei que muitas das mulheres têm o hábito, já que as mulheres cientificamente comprovadas, elas utilizam muito mais palavras para se comunicar do que os homens. Isso é provado, não sou eu que estou dizendo. Mas existem muitas pessoas, inclusive homens, que também têm essa característica. E a pessoa fala, e não, e é por causa disso, e tal, e tá todo mundo assim, meu Deus, vai filho, vai, chega logo no ponto. Então, perceba quem você está conversando, qual é o tipo de reunião, qual é o tipo de informação. Quanto mais importante for essa informação, mais precisa, assertiva e curta a transmissão dessa informação ela tem que ser. Por quê? Porque evita qualquer tipo de desentendimento, qualquer tipo de perda de foco, a pessoa estava viajando ali porque você nunca para de falar, então a pessoa está falando. E olha, eu vou te dizer, eu adoro falar, adoro. Eu sou dessas assim que a gente vai sentar e vai conversar. Mas eu também já consegui desenvolver essa habilidade de estar na reunião. Então é isso. Então, o que eu tô querendo chamar a sua atenção é desenvolva você também. Você vai perceber que quando você começa a transitar entre esses dois universos, fica muito mais fácil para você ter maior entendimento, as pessoas começam a entender mais o que você está falando. Então, o retrabalho, às vezes, a quantidade de e-mails que a pessoa escreve, responde, porque a comunicação é muito quebrada, ela diminui. Então, tudo isso são os benefícios que você acaba tendo quando você começa a desenvolver esse tipo de comunicação mais assertiva. Existem pessoas que não conseguem se comunicar assim de uma forma tão estruturada. Precisa de um pouco mais de histórico, precisa de um pouco mais de abertura. E tá tudo bem. Se você perceber que tem uma pessoa que precisa falar um pouco mais ou que você precisa explicar um pouco mais em detalhes, faça, tá tudo bem. Porém, saiba, observe
Em qual ambiente você pode falar um pouco mais e qual ambiente você tem que ser mais econômica nas suas palavras. Isso é uma performance maravilhosa na comunicação. Eu tenho certeza que você também consegue ter. Então, eu quero saber, coloca aqui nos comentários se fez sentido para você, se te deu algum insight, se você já viveu isso dentro do mundo corporativo. Escreve aqui para mim, quero saber, compartilha a sua história comigo. Gostou desse vídeo? Então já salva, já compartilha com alguém que você acredita que pode ser importante. E se você é nova por aqui, eu já quero te convidar a você me seguir para você aprender muito mais sobre o desenvolvimento da sua carreira profissional. Então vem comigo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!